Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexão Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Boa noite, gente. Quinta-feira, Conexões Underground. Já estamos por aqui, para se conectar com você e também falar de música underground brasileira. Por aqui a gente fala do autoral nacional e que orgulho poder receber toda semana uma banda pra gente conhecer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais a fundo do trabalho, dos bastidores e tudo que rola na nossa cena underground, né? Lembrando que depois o vídeo fica lá na íntegra lá no YouTube. Também na segunda-feira, lá pela rádio Overrocks, a partir das 8h30, hein, galera? É importante vocês correrem lá e darem esse salve, vamos nos fortalecer. Mandando um beijo pro Fred, meu marido, sempre aqui na contenção, me ajudando a fazer esse rolê acontecer. Quero mandar um beijo também pra Mariana, Lojas Mariana, tá sempre com a gente aqui, ajudando a gente a fazer esse trabalho que é totalmente independente, hein, galera? Então vem chegando, vem dando like aqui na Voadora. Quando acabar a live eu vou deixar o link aqui da banda. Vai lá, conhece o trabalho da banda, é importante, é assim que a gente vai fortalecendo a cena e também conhecendo mais bandas. Olá, boa noite. Tudo bem, Vanessa? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e por aí, como que tá? Conta pra nós. Tudo certo. Melhor agora. É uma honra estar aqui no canal de vocês. Uma honra pra nós, eu já quero agradecer aqui por você parar tudo aí, pra poder trocar essa ideia com a gente aqui. Mas se apresenta aí, conta pra galera quem você é. Beleza. Então, meu nome é Rubem Barreto. Eu sou guitarrista aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho uma banda, já há 12 anos, a gente está no corre, chama Links the Revenge. E agora, nesse último ano, eu resolvi que eu ia investir num projeto solo, autoral também, metal também, mas é solo. Então, sou basicamente eu, a banda. Basicamente só eu. Então, por isso que estou eu aqui sozinho, não tem ninguém comigo aqui para me dar um suporte. Mas o trabalho está, como eu falei, né, muitos anos assim na batalha. Então, tinha um monte de material reprimido aí que eu queria colocar para fora e acho que estou conseguindo agora nesse ano de 2024. Tá bem animado, bem ativo. Conta pra nós como é ser um homem, uma banda, né? Conta aí. Como você resolveu, para começar, como você resolveu fazer isso, né? Da onde surgiu essa vontade? Então, basicamente, eu estava cheio de música pronta, tal. Tinha uma música, por exemplo, né? Tá até no álbum, foi esse último clipe que saiu, daqui a pouco a gente fala dele, que tratava da pandemia e tal, e eu estava sentindo que eu estava perdendo o time. A pandemia acabou e a música não tinha saído ainda, tal. Então, eu estava sentindo a necessidade de colocar essas músicas que já estavam perdendo o time para fora. Aí surgiu a ideia, no final do ano passado, de criar um álbum conceitual. Aí, nesse primeiro álbum, espero que o primeiro de vários, eu pensei em fazer um álbum no conceito das heranças. As heranças possíveis que o ser humano tem à disposição o tempo todo, todos os dias. Então, tem uma música que trata da herança da pandemia, como eu já adiantei. Então, faz a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente passou, né, naquele período conturbado. Tem heranças genéticas, tem heranças do desmatamento, da destruição da Amazônia. Então, tem coisas que a gente normalmente não para refletir. Eu pensei em parar para fazer as pessoas refletirem um pouquinho. Então, o Legacies, como o próprio nome diz, ele trata um pouco disso. Todas as músicas se conectam entre si, porque todas as músicas tratam de alguma manifestação de herança que a gente é submetido todos os dias. Então, por exemplo, esquizofrenia. Se trata de uma doença genética e tudo mais.
Então, será que o cara que tem esquizofrenia, ele queria ter esquizofrenia? Será que ele queria estar naquela condição? Será que ele queria estar internado, dependendo da condição, né, do grau, internado num manicômio e tudo mais? Então, a ideia era fazer as pessoas refletirem sobre essas diferentes formas de herança que a gente pode ter, que a gente é submetido todos os dias e às vezes a gente não pensa. E isso encaixa perfeitamente com um conceito antigo que eu já vinha pensando, que acabou gerando o nome do projeto. Pô, cicatrizes sonoras, sound scars. O que eu queria com isso? Era basicamente deixar cicatrizes nas pessoas. Entendeu? Que a música, eu interpreto, eu acho, acredito piamente nisso, que a música, ela marca a gente, marca a nossa alma, marca a nossa pele, se a gente fizer uma tatuagem, alguma coisa assim, ela marca a gente de uma forma, assim, irreversível. Então, quantas vezes a gente chorou porque ouviu uma música, a gente riu, a gente sentiu raiva, a gente usa, né, quem gosta de música de verdade, usa a música para manifestar seus sentimentos. Tanto o músico, quando vai compor, quanto a pessoa, o ouvinte, quando vai ouvir. Então, a ideia era essa, eu passar as minhas cicatrizes, sabe, que eu ganhei ao longo desses anos todos, tocando, compondo, fazendo o corre, né? Na verdade, literalmente, quanto tentar marcar as pessoas um pouquinho com essa misturada que eu tento trazer. Então, era essa a ideia inicial. E eu gostei muito, essa é a verdade, muito da brincadeira, gostei muito do resultado. Então, eu procurei um que agora é um grande amigo, um grande irmão, já conhecia, mas a gente ficou muito mais próximo. A gente passou quase 10 meses do ano passado gravando, né, trabalhando, indo poucas vezes por semana lá, e tinha a banda para ensaiar, a banda, a Lynx, né, para ensaiar. A gente foi gravando aos pouquinhos, levamos 10 meses para gravar. Eu gravei todas as guitarras, todos os violões, mas os outros instrumentos eu não tocava. Então eu consegui um produtor que, além de produtor, é multi-instrumentista e comprou a minha ideia. Então ele tocou todos os outros instrumentos. A gente gastava esse tempo todo, porque a gente rearranjava, sentava, e agora vai ter orquestra. Como é que vai ser a orquestra? O que da orquestra a gente vai colocar? O baixo como é que deve ser, a bateria, a voz, tal, quem vai cantar. Aí eu não canto absolutamente nada. Se eu cantar, acho que as pessoas saem correndo. Então, basicamente, a gente foi. Isso foi o que eu acho que eu achei mais legal dessa brincadeira. Não tem limite, porque assim, eu convidava as pessoas para cantar que tinham mais a ver com a vibe daquela música. Então você não tem limite, assim, você não tem assim, eu tenho que tocar um negócio meio lírico porque eu tenho uma cantora que canta sinfônico. Não tinha dessa. Se eu precisasse de sinfônico, eu chamava alguém de sinfônico. Então, cara, isso abriu um leque de possibilidades bizarro, absurdo, assim. Então, é muito legal, assim. Então, você passeia pelas 8 faixas do álbum, você vê diferentes vocalistas, tem 5 diferentes vocalistas, tem homem com mulher na mesma música, tem pegada mais lírica, tem pegada mais com drive, tem uma pegada mais tipo progressiva, assim. Então, o negócio, assim, o cara começa a ouvir o álbum, e isso aconteceu, que eu pedi vários reacts pro álbum, para as músicas, era muito engraçado, porque as pessoas ouviam a primeira música, aí chegava uma música que começava com pandeiro. Como assim pandeiro no metal? Que porra é essa de ter pandeiro no metal? Faz nem sentido. Aí eu ouvia a porrada, comia a bateria, pedal duplo logo depois do pandeiro, aí vinha uma sanfona, e assim, muito louco, que é exatamente o que eu queria. O resultado do álbum é exatamente o que eu queria. O cara que está ouvindo
ele não faz a menor ideia do que ele vai ouvir no próximo compasso. Entendeu? Exatamente. Então, é Exatamente. exatamente isso. Exatamente. Não sei se você conseguiu, pôde ouvir o álbum como um todo, você ia ver que é exatamente isso. Você não sabe o que você vai esperar. Daqui a pouco tá uma porrada comendo, daqui a pouco entra um violão, aí tem um passarinho cantando, aí, cara, é isso. Esse é o Rubem, entendeu? Tive a Então, oportunidade, sim. E a gente faz questão de consumir, porque a gente quer ter identidade, a gente quer ter, né, para poder vir aqui e falar. E foi uma coisa assim que, tipo, cara, são temas que são meio ásperos, mas ao mesmo tempo você conseguiu trazer uma sutileza, uma leveza, uma profundidade que faz com que a gente vá, mesmo que não queira, que não querer ouvir a próxima. E aí você se surpreende porque você fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu entender. Então, ao mesmo tempo que elas são diferentes, principalmente pela questão dos vocais, também elas conversam, é como se fosse realmente uma conexão, assim, eu achei isso muito profundo, achei isso, e se você era esse que a intenção, você conseguiu de fato, porque faz com que a gente preste atenção no que está sendo falado, no que está sendo passado. É algo instigante, é algo que vai levando a gente. E isso é incrível. E até porque, de fato, você precisa saber, eu acho isso muito, muito incrível, são cicatrizes suas, mas a gente se identifica de alguma forma com algumas coisas. Fala com a gente, ou fala pela gente. Talvez eu não tenha, né, da mesma forma que eu também não canto nada, também não componho muito, e talvez eu não consiga me expressar, aí pá, a música realmente, ela tá em tudo, gente. A música tá até na pele, porque quem nunca se arrepiou, sabe? É aquele negócio de, opa, que arrepio, deixa eu ouvir isso aqui um pouco mais. Então, parabéns, o trabalho tá assim maravilhoso. Eu quero saber um pouquinho do clipe, porque o clipe, gente, para quem não sabe do que a gente está falando aqui, eu vou deixar depois que a live acabar o link nos stories para vocês correrem lá e entenderem toda essa profundidade aqui musical que a gente está falando aqui, viu? É maravilhoso, é incrível, vocês correm lá e conheçam o trabalho. Mas eu quero falar do clipe, porque o clipe foi uma coisa que eu revi várias vezes, foi algo que me mexeu muito comigo, e eu quero que você me conte um pouquinho da história do clipe. é bom. Então, a gente está com uma proposta, como não é uma banda, a gente não tem uma previsão de tocar ao vivo, pelo menos não por enquanto, até ter uma formação. É complicado, né? Se eu tenho um monte de vocalistas, é bem complicado. Vocalistas, alguns têm suas bandas e tudo mais, e complica. Então, a proposta, até de divulgação e tudo mais, foi que todas as músicas ganhassem clipe. Todas as músicas. Então, a gente está seguindo um cronograma bem rígido, inclusive, de lançar um clipe por mês, desde o lançamento começar a proposta de lançamento do álbum. Esse último clipe que acabou de sair, o Sunrise, da música Sunrise, da pandemia, ele foi o quinto clipe já. Então, a gente já passou da metade do álbum. Ainda tem mais 3 clipes por aí nos próximos meses. Agosto, setembro e outubro. Aí, em outubro, a gente vai meio que encerrar a divulgação, vamos chamar assim, do Legacy. Tá? Mas aí já a gente conversa sobre o que já tem para pós-Legacy. Temos mais coisas já previstas. Né? Nossa, dá pra sentir que você tá animado, né? Dá pra sentir. Tá produzindo muito, gente. Tá rendendo. É tão gostoso ver o artista desse jeito, não é, galera? Dá uma empolgação na gente. Eu sinto aqui, viu, essa empolgação toda. Já quero, já quero. Mas vamos continuar daqui, mas já quero saber tudo. Vai contar tudo aqui. Vou contar, em primeira mão, pode deixar. Mas então, sobre o clipe da Sunrise especificamente, a gente resolveu fazer. Os outros clipes eram clipes mais lyric video, com algumas entradas, sobretudo dos vocalistas, os vocalistas aparecerem, passar a ideia dos vocalistas junto com a ideia de lyric video, algumas imagens que a gente montou e tal. Da Sunrise especificamente, a gente quis fazer uma coisa mais humana, por conta da questão da pandemia e tudo mais. Então eu escolhi uma locação, a gente eu sou do Rio de Janeiro, né? A maioria dos músicos
são todos do Rio de Janeiro, capital. Aí a gente resolveu escolher uma cidade no interior do estado, quase divisa, na verdade divisa com Minas Gerais, quase divisa com São Paulo, que é Visconde de Mauá, próximo a Resende, Itatiaia, basicamente na divisa. E ali é uma montanha, é uma cidade de montanha, um pequeno vilarejo na montanha, que tem muito verde, rio, natureza e tal. Eu queria que fosse essa pegada, porque a Sunrise, a minha interpretação da Sunrise, talvez a Sunrise seja a música que mais me toca, assim, a que eu mais fiz questão de estar nesse álbum, porque eu compus ela no auge da pandemia, antes da vacina sair. No auge da pandemia, a minha avó fraturou a perna e teve que ir parar no hospital e não conseguia colocar máscara. E naquela situação que todos nós passamos, usa máscara, não tem vacina, idosa. Então, eu estava na pior situação possível. Poxa, a pessoa com quem eu morei, que me criou e tudo mais, eu falei, porra, não é possível assim que a humanidade vai se extinguir por causa desse maldito vírus. Então, eu tentei criar uma versão, uma música, que enxergasse assim, olha, o sol vai nascer de novo, entendeu? A gente vai conseguir superar esse negócio e, apesar de todas as dificuldades naturais impostas pelo vírus e as dificuldades impostas pela péssima gestão, que eu não prefiro não entrar nesse mérito aqui, a gestão no mundo inteiro, aliás, tá? Não estou direcionando ao Brasil. Então, tudo aquilo que estava ali acontecendo, eu falei, porra, preciso transformar isso numa música. Transformei numa letra na música, e no clipe eu falei, tem que ser um clipe good vibe, entendeu? Tem que ser um clipe com natureza, assim, com luz do dia, não é um clipe escuro. Assim, eu sou metalheiro, eu venho dessa pegada, e assim, eu não sei por que necessariamente só tem que falar de demônio, diabo e não sei o que, eu não acho isso, entendeu? Não acho que necessariamente tem que ser isso, tem que ser o que você está precisando colocar para fora. Foi exatamente esse o caso. Então, acho que o resultado do clipe me agradou muito, sim, muito verde, muito, muito legal, e assim, aquelas entradas com fake news, com vacina, com todas as inserções que a gente pensou cuidadosamente ali. Então, na verdade, uma aula de saúde pública. E se os nossos netos assistirem ao clipe, prestando atenção na letra, eles vão saber passo a passo o que aconteceu. Porque fala desde o nome da cidade onde surgiu o vírus, passeia pelas estrofes pela Europa ter sofrido primeiro, depois chegando ao Brasil, no Brasil tudo que aconteceu, a gente perdido naquilo que eu chamei de pântano, né? Pântano da nossa mente, que a gente perdido, a gente sem saber fazer, preso dentro de casa, aprendendo muito do que a gente aprendeu do online, a gente aprendeu na força, na marra, na pandemia. Quantas lives de música surgiram na pandemia, né? Por conta de não ter opção, cara. O artista só tinha o online para aparecer, né? Para se mostrar. Então, ela passeia por todas essas nuances e no refrão ela explode no, assim, mesmo no meio do caos e da baderna, da bagunça, o sol vai nascer de novo, entendeu? Então é uma mensagem bonita que eu tentei transmitir, espero que eu tenha conseguido. E com louvor. É intenso, é profundo, ao mesmo tempo a gente quer, sabe? A gente sente, é como se você estivesse traduzindo para nós todos que passamos por esse momento, exatamente como nos sentimos e como foi. E foi um dos piores momentos da história, pelo menos na nossa geração, acredito que não houve igual, foi muito difícil. Mas
graças também a essas dificuldades, eu acredito que os artistas nesse período também tiveram assim oportunidade de compor mais, talvez por questão de tempo, por ter trabalhado mais em casa, em home. Eu acho que, ou talvez por toda a situação, porque artista é sensível, não tem como ele ficar alheio às coisas, né? Eu sinto que todo artista ele tem essa sensibilidade, e eu vejo que muitos artistas surgiram e também produziram bastante nesse período, apesar da dificuldade do ao vivo, né? Você falou que não tem pretensão de, e eu imagino a dificuldade de colocar a banda ao vivo, de fato. São muitas pessoas, né? Uma geografia totalmente diferente, mas deveria ser lindo isso, hein? É uma coisa bonita isso, hein? Se Não, isso a um dia gente, acontecer, fala pra gente, conta pra gente, chama a gente. não, com certeza, assim, a gente, não é que a gente não tenha intenção, até tem, só que no meio independente, né? Você sabe bem como é que é isso. No meio independente como para fazer esse tipo, especificamente esse tipo de coisa direito, precisa trabalhar são assim, por exemplo, vou pegar um exemplo que você vai entender bem. Se eu pego a Legendary Tales, a música do Curupira, que foi outra maluquice da minha cabeça, né? Fazer uma homenagem à herança da cultura popular brasileira, numa versão metal. Aquela música, ela tem, se não me falha a memória, mais de 60 canais, 60 instrumentos rolando ali em alguns momentos. Então é muito canal, é muito canal. Então isso significa que para isso ficar minimamente decente ao vivo, eu sou um pouco perfeccionista, decente ao vivo, isso vai dar um certo trabalhinho. Requer de ter uma casa que tenha um mínimo de estrutura para conseguir colocar o som funcionando, para que as pessoas consigam ter a experiência de sentir os detalhes. Eu não vou conseguir, independente, contratar um sanfoneiro para tocar sanfona só numa música ali, entende? Então a gente vai acabar precisando muito do clique, do VS, para conseguir colocar pelo menos as orquestrações. A banda em si, baixo, bateria, guitarra, voz, ainda é um pouco mais fácil. Mas você sabe que a cena underground, os lugares onde a gente toca normalmente, não tem essa estrutura que vão conseguir fazer a experiência. Ó, recentemente eu vi aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver por aí, o Heaven's Guardian, lá de Goiás, veio no Rio também. Eu fui assistir. Eu até resenhei para um canal aqui, que é o Headbanger Brasil, o Augusto, um fofo, um amigaço. Ele pediu uma força, eu resenhei pro canal deles. Cara, os caras trouxeram 100 músicos. Os caras trouxeram um coro sinfônico, trouxeram uma orquestra sinfônica além da banda. Cara, isso é surreal. Eles ficavam brincando, os músicos ficavam brincando, falando: é a primeira banda no mundo, a gente está no Guinness, é a única banda do mundo que faz isso, de metal. Saiu em turnê com 100 músicos para tocar. Mas isso requer muita grana. Verdade seja dita. Como é que você paga 100 músicos? Como é que você consegue transporte, sabe? Vai fretar ônibus, fretar avião, sei lá o que você vai fazer, conseguir transportar essa galera toda para fazer o rolê acontecer. Não adianta, isso é uma coisa que eu acho que eu estou ficando velho, entendeu? E aí eu estou pensando cada vez mais nisso. Não adianta, não é porque é underground, tem que fazer de qualquer jeito, entendeu? Isso é muito importante. Fazer um negócio nas coxas de qualquer jeito. Não, a gente é underground, mas talvez a gente seja underground porque a gente não teve ainda as oportunidades certas, não nos deram as oportunidades certas. Uma grande gravadora, né, alguma coisa assim, enxergou para muitos de nós como deveria. Pô, mas assim, muita galera boa em nível mais do que profissional que não devia estar tocando nos buracos que toca, entendeu? Sem nenhum retorno, sem retorno, literalmente, né? Às vezes não tem retorno no palco. Nenhum. Pois é muito complicado. Então, eu gostaria muito, muito de ter condição, sabe, de fazer. Ainda não
desistir dessa ideia, não. Pretendo mais para frente, de repente, nem que seja um show, assim, legal, maneiro, num lugar legal, que dê para as pessoas ouvirem, sabe, curtirem o som como deve ser, né? Como deveria ser sempre, para todas as bandas. Curtir o que os caras podem oferecer de melhor. Eu acho que é isso. Faço das suas palavras minhas. Eu já vi banda muito boa que tocou em lugar e chegou lá, foi horrível porque não tinha estrutura, não tinha condição e praticamente destruiu o trabalho dos caras no ao vivo, né? E como eu já tinha visto a banda em outros lugares, eu sabia da condição de fazer um puta rolê, um puta evento, mas por falta de estrutura, realmente foi meio. É difícil pro artista, né? Eu queria saber aí no Rio de Janeiro. Como que tá por aí a cena underground aí? Tá tendo lugar para tocar? Tem casa? Como que tá? Tenho vontade de conhecer ainda. Não fui ainda não, mas tenho vontade. Por favor, venha. Primeira coisa, venha, fale com a gente. Você tem que conhecer, sim. Tem alguns lugares legais, assim. Tem lugares de todos os portes e de todos os tipos, é verdade. A gente não precisa ser indelicado, citar nomes, mas assim, tem lugares legais para tocar e tem lugares não tão legais para tocar que a gente toca porque a gente toca. Na banda, na minha banda oficial, a gente toca. Amanhã a gente vai tocar. Aliás, amanhã a gente vai tocar com uma banda, vou fazer aqui o jabá, hein? Uma banda Claro. que veio no seu canal já, a Black Priest, que eu estou, Ah, banda inclusive, ó, maravilhosa. estou aqui com a camisa da Black Priest. Amanhã tocaremos com a Black Priest, dia 18, então às 8 horas, com a Black Priest e a Lumina, lá em São Gonçalo, no Pub Rocks. Então, Black Priest, os caras são uns irmãos. O vocalista, o Vinícius, o Padre, ele cantou uma das músicas desse projeto, né? Do meu projeto, cantou a música My New World, cujo clipe é muito louco, acho que vale a pena muito as pessoas assistirem. Então, na verdade, a gente tem essa oportunidade de tocar em alguns lugares. A cena ela está sendo fortalecida. Domingo agora, em homenagem ao Dia do Rock, o Dia do Rock foi sábado, mas no domingo a gente teve um evento enorme, assustador, que provou que o Rio de Janeiro tem uma cena underground de rock and roll forte. Foi um evento, quase um viradão cultural, com 100 bandas tocando no mesmo lugar. Eram vários mini palcos, meio que na rua, fecharam uma rua aqui na região do centro do Rio, e tinha muita gente assistindo, muita gente. Então a gente tem se organizado, existe um coletivo que a gente chama de Rio Mais Rock aqui, as bandas estão lá, é um misto de bandas, produtores, fotógrafos, tá todo mundo que faz a cena girar reunido ali, tentando produzir eventos, conversar mais, fazer as coisas em conjunto. Então estão surgindo, facilitando, isso está facilitando muito a comunicação entre as partes. Então a gente começa a conhecer mais gente, a gente consequentemente começa a combinar shows com bandas. O próprio Padre, né, que eu convidei, porque eu conheci ele, comecei a conversar com ele no coletivo. Mais recentemente foi criada a NORC, não sei se você já ouviu falar, a nova onda do rock carioca, NORC, que é uma playlist, começou como uma playlist no Spotify e se ampliou, é um movimento do Rio de Janeiro em relação a rock, a diferentes vertentes do rock e tudo mais. Então, sim, estamos nos movimentando. Sim, a gente está um pouco mais atrasado, talvez um pouco mais desorganizado que outras cenas em outros estados. Não estou falando só de São Paulo. São Paulo é uma cena muito bem solidificada, né, nesse sentido, mas tem outras cidades, outras regiões do país, né, que tem cenas bastante fortes também. Mas a gente tem muita banda aqui. Esse evento, 100 bandas de uma vez só, tocando para uma multidão, não sei nem te dizer quantas pessoas tinham lá, provam um pouco dessa força.
falando, eu tô imaginando aqui. Deve ter sido uma coisa linda, gente. Imagina. Ai, que delicinha, né? O ao vivo é gostoso demais, né? A gente vê a reação, a expressão ali. Nossa, eu sou fã do ao vivo, gente. Eu acho que a gente tem que ir. Não dá, eu sei que não dá para ir sempre, não dá para ir em todos, mas de vez em quando é preciso ir, não só para fortalecer a cena e o artista, mas também a nossa alma, porque eu concordo com você. Música educa, música gente. Às vezes você nem tá com um problema, sabe? Eu sei que terapia é importante, mas às vezes se você mudar a play aí, se você mudar o que você tá ouvindo, o que você tá consumindo, já vai melhorar 50% do seu mental, viu, gente? Vamos cuidar do que a gente está ouvindo. Mesmo dentro do nosso nicho do rock, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria, né? Não dá para negar, né? Em Porque assim como todos você falou, os e é uma, nichos. Em todos e é os uma nichos bandeira tem. da gente, assim, o quanto o underground tem caras incríveis que parece assim, a gente brinca, fala, nossa, nem parece brasileiro, parece gringo, do tamanho da qualidade das bandas, mas também tem muita banda com fuleiragem que não tem, sabe, vontade. E gente, não adianta. Eu acho que o que separa os homens dos meninos é o trabalho de casa, né? Tem que fazer o trabalho de casa, tem que fazer o trabalho bem feito, entregar um trabalho limpo, que os fãs, assim, a gente consegue sentir, a gente percebe quando o artista está entregue, quando a banda está se entregando para fazer um trabalho limpo, um trabalho honesto, e quando há aquela, né, aquela falta de empenho real do artista, né? O importante, eu fico feliz de saber que está tendo espaço aí, que a galera tá deixando vocês tocar, que tá tendo casa para tocar. Isso é importante, viu? Parabéns, Rio de Janeiro, viu? É importante, né, dar espaço para o nosso autoral. Mas olha, eu sinto que não muda muito as deficiências e dificuldades dos estados, assim. É sempre a mesma dificuldade da geografia de colocar banda para tocar, a questão da valorização no cachê, né, galera, que não é fácil. A gente percebe que todos os artistas, assim, independente da região que ele está, ele enfrenta, assim, praticamente os mesmos desafios, assim, na cena como um todo, né? Uma coisa que eu venho observando, assim, isso é um ponto que eu venho observando, tá melhorando aquela questão da concorrência, da disputa, né? A gente sempre teve uma cena muito disputada, você acha, muito assim. Agora está melhorando essa questão de se unir, de se apoiar mais. Eu acho que isso ajuda a crescer, né? Também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Existe ainda, isso tá, a gente tem trabalhado até no coletivo em relação a isso, uma certa separação, não sei, não entendo, nunca entendi exatamente porquê, entre o autoral e o cover. Isso acontece muito aqui no Rio, eu imagino que aconteça em outros lugares também. São públicos diferentes, são propostas diferentes. O cara, eu considero o cara tá no cover, ele está no corre dele também, sabe? Honestamente, não, são propostas muito diferentes, né? A gente, do autoral, a gente sofre, é verdade, mais, porque, assim, o nosso país, não sei se só o nosso país não, mas o nosso país tem uma cultura de não apoiar o autoral. Essa é a grande verdade. Infelizmente, mas é a grande verdade. Você vê, às vezes, o cara, sabe, lotando um lugar, um pub, um lugar, para ver um cover, ele vê o cara cantar um cover mais ou menos, muitas vezes, né? Cover bem meia boca de bandas aí, a gente sabe, né? Um barzinho, né? Quantos barzinhos tem música ao vivo e muitas, não vou dizer a maioria, mas muitas vezes uma música bem mais ou menos, ele prefere ver aquilo do que ver um cara autoral do estilo dele, sabe? A gente não está querendo impor que o cara, porra, que não gosta, não curte metal, vá curtir metal. Mas tem para todos os gostos. Tem MPB autoral, tem jazz autoral, sabe? Tem todos os estilos, tem todas as vertentes dentro do rock autoral. E assim, e a gente conversa com as bandas, e as bandas trazem sempre o mesmo problema, né? Quando chega lá para tocar, aí o cara tá de costas, aí dá um 10 gato pingado no lugar que você está indo tocar. Não é verdade? É exatamente isso que acontece. Então, essa questão
de fortalecer a cena, essa questão do coletivo, o que a gente está vendo aqui no Rio acontecer, essa transformação que a gente está vendo acontecer, é porque as bandas estão se unindo, as bandas estão curtindo uma o som das outras, as bandas estão começando a ir nos rolês umas das outras, e acaba que estão chamando os amigos e os amigos dos amigos, e a coisa está começando a engrenar nesse sentido. Mas isso é a maior dificuldade. O autoral sofre muito com isso, sabe? Sei lá, não entendo por que preferem um troço ruim, cover, do que um troço bom autoral. Não faz sentido para mim. Mas eu concordo com você, eu acho que isso é cultural, sabe? Talvez nós que somos assim de uma geração mais antiga, assim, talvez nós fomos o maior responsável, né? Porque a gente pegava muito no pé da galera, né? A gente enchia muito o saco da galera, e aí a galera ficou meio assim, né, com o autoral, né? Eu acho que a nossa geração, o que você me diz do antes e depois da cena? Você acha que tem melhorado, principalmente com a questão digital, né, com a era digital que tomou conta aí, ou você acha que isso dificultou mais? É, tudo na vida tem prós e contras, né? O digital tem seus prós e contras. Então, hoje em dia, o fato de ser digital, o fato de, por exemplo, você colocar um clipe no YouTube, é o mesmo lugar onde você tem a mesma, entre aspas, né? Você está colocando o teu clipe da mesma forma que a Beyoncé está colocando o clipe dela, que a Anitta está colocando o clipe dela. Só que a questão é que envolve um monte de patrocínio, um monte de coisa, portanto tem dinheiro por trás que faz a coisa girar de forma diferente. Mas eu tendo a achar que a oportunidade de você fazer um bom trabalho é muito mais barato hoje em dia você gravar um bom disco. Tem ótimos home studios por aí. Você gravar um bom disco, um disco de qualidade, com qualidade internacional, por um preço muito mais baixo que você gravava antigamente. Você gravar um bom clipe, de qualidade bem razoável, por um preço muito mais baixo que você gravava antigamente. Entendeu? Então, isso vai nivelar, isso vai aumentar a possibilidade das bandas, dos artistas conseguirem fazer bons trabalhos e se apresentar ao mundo de forma melhor. A mesma coisa que é boa é ruim, porque aumenta muito o número de artistas, o cardápio aumenta absurdamente, e no que esse cardápio aumenta, dificulta. O funil, quem vai ser, aonde é o funil? A gente não tem essa resposta. A única resposta que a gente tem é que o algoritmo de todas essas plataformas quer foder o artista. Basicamente, é isso que a gente sabe. Né? Então, eles complicam para vender a facilidade, né? Para te vender, você vender a facilidade. Mas eu penso muito nisso. Simplesmente, sinceramente, se não tivesse o algoritmo para bloquear, fazer o que ele faz em todas as plataformas, né, que a gente está falando. Imagina se fosse só orgânico. Se fosse só orgânico, já resolvia. Não precisava mais nada. Se a pessoa que gostou daquilo visse, que se o vídeo novo se apresentasse para aquela pessoa e assim sucessivamente, o troço ia engrenar. Quando fosse bom, o negócio ia engrenar. Entendeu? Então, assim, né? naturalmente, era natural. Se o negócio fosse ruim, naturalmente também não ia engrenar, mas aí tudo bem. Aí é qualidade, aí não se trata de um algoritmo que está atrapalhando a vida do artista. Que aí você fica fazendo coisas, às vezes, TikTok é o rei disso, né? Você fazendo coisas toscas, às vezes, o que você mais vê no TikTok é coisa tosca, né? De todas as redes, é a rede que está de parabéns, né? Pelas tosqueiras, assim, de uma forma geral, mas é o que o jovem consome. Na verdade, o jovem tem pressa. Assustadoramente, é verdade. Infelizmente, mas é isso. O jovem tem pressa.
e ele tem pressa, eu não consigo entender muito bem, mas ele quer ouvir um troço que ele gosta, mas ele quer ouvir 10 segundos, 20 segundos, porque é assim, mais do que um minuto, ele enjoa, ele não quer mais ouvir. Veja, não é ele ouvir um negócio aleatório, é um negócio que ele gosta, seja lá do que for. Então isso é muito maluco, mas assim, antigamente, eu tendo a achar que antigamente era muito pior. Antigamente você estava refém da gravadora, né? Quem não tinha gravadora, você gravava sua fitinha demo, ia levar lá na gravadora, 1 milhão de fitas demo não eram nem ouvidas, tinha a sorte de ser ouvido e se curtissem, aí ganhava o mundo. Né? Ia apresentar no Faustão, né? Ia fazer essas coisas. Eu acho que hoje é mais fácil um pouco, nesse sentido, eu acho. E com com esse cardápio todo, aproveita para me contar o que você tá ouvindo aí, o que tá rolando no seu radinho aí. Coisas novas, coisas antigas, clássicos, conta tudo, mas conta a verdade, hein? Não Se eu pode fuçar deixar. aí, o que eu acho na sua playlist? Pode postar à vontade. Eu escuto de tudo. Realmente escuto de tudo. Tirando o sertanejo, pagode, que realmente não dá para mim, se nenhum dos dois eu consigo. O resto eu escuto. Tanto é que eu trago para o som que a gente tem feito um pouco dessa influência. Eu tenho nasci um pouco no violão clássico também, então é um troço que eu gosto muito. Não escuto violão clássico, mas é claro, assim, eu não nego as influências. Eu escuto velharia, assim, nunca vou deixar de ouvir um Iron Maiden, um Deep Purple, um Blind Guardian, sabe, um Black Tem dia Sabbath. que São os, a alma pede, né? Tem dia que a são alma os, fala, é são ela os, que pede. pois é, são os clássicos, né? As coisas que a gente escuta desde moleque, desde criança, assim. Eu comecei a ouvir rock, eu estava tentando lembrar outro dia, acho que a primeira banda assim, que eu meio que me viciei assim, foi um pouco do Ramones. Eu comecei lá do punk, assim, bem Ramones, um Nirvana, aí quando eu conheci o metal, aí lascou-se. Aí dali eu não Aí, saí nunca mais. aí o submundo te puxou, né? Quem desce não sobe mais, Sobe, né? não sobe mais. Mas você perguntou assim de coisas mais novas, assim, coisas que não são nem necessariamente novas, mas que eu conheci há menos tempo, assim. A minha banda favorita no momento é Battle Beast. Acho a banda fenomenal. Acho que é uma banda com muito punch. A Nora, ela é uma monstra cantando. Ela é uma banda que nada que eu ouvi até hoje achei ruim. Sim, é uma banda muito foda. Me arrependi muito de não ter ido no Summer Breeze para assistir. Evergrey, que também teve em São Paulo recentemente. Puta banda, tudo que eles fazem é foda. Numa pegada um pouquinho diferente, Oceans of Slumber. Cara, que banda sensacional. A, a menina que canta, ela não é grave, não é agudo, ela é ela e ela é foda. Então, assim, a banda com instrumental absurdo, sabe? Vai para um doom e daqui a pouco entra umas baterias psicopata, meio de grindcore. Um negócio muito louco, aquilo ali me agrada muito. Uma banda que realmente tem me agradado muito. Nos últimos dias tenho ouvido muito The Warning, do México. Puta banda, as meninas arrebentando. Muito foda a banda. Gosto de Amarante, eu passeio mesmo pelos estilos. Tenho ouvido também Visions of Atlantis, indo pro sinfônico um pouquinho também. Você vê que eu tenho variado bastante. Eu tendo a ser um pouco mais melódico, sabe? Mas, assim, uma cripta da vida. Não tem como não ouvir, não gostar. As meninas são monstros, sabe? Não tem o que dizer, sabe? Assisti ao vivo aqui, fiquei babando. Todas elas, todas elas. Mas talvez a que me choque mais é a Luana, a baterista. Magrinha, pequenininha, com o braço fininho. O que ela faz naquela bateria, cara? Sabe? Destruindo a bateria completamente
nas músicas. Da cena do Brasil, tenho ouvido bastante as bandas do Rio, né? Que falei, No Sunny Days, a própria Black Priest, São Paulo. Eu gosto muito da Rita Site, estava até falando com o Tato recentemente sobre. Gosto muito da Régia, lá de Belém, dos parceiros de lá, o Saulo, maravilhoso. Algo Control da Bahia. Pô, eu poderia ficar aqui, cara, eu tenho a Bright Storm da Naime aí de São Paulo. Pô, linda banda, ótimo som que ela faz. Então, assim, são bandas parceiras, bandas assim, que a gente tá no corre, a gente tem trocado ideia. Todas essas que eu citei, cara, qualquer uma delas, qualquer uma, merecia tá num lugar melhor. Se ela tivesse gravadora e tudo mais, e eu ia dizer que tá muito bem, estão muito bem paradas. Né? Então, E assim, você tem, tem muito bom gosto, né? você gostou da minha playlist? Gostei dessa playlist aí. Tem de tudo, né? Vai do amorzinho ao soco no estômago, né? Soco no estômago, tem soco no estômago, com certeza. É porque, de novo, são nossas cicatrizes. Não tem o dia que você quer tomar um soco no estômago? Tem. Tem. Gente, Não você tem, precisa. não tem o dia que você quer dar o soco no estômago? Tem. Tem também. Tem Tá também. vendo? Eu acho que Então, tem mais do que o dia que eu quero tomar, mas enfim, né? pois então, acho que é isso, é a vibe do dia. Um dia você tá ali mais romantiquinho, aí tu quer ouvir um negócio melódico, tu tá. Não tem regra. É arte, cara. É É arte, a sabe? E não é vergonha você gostar de um negócio que é bom, que é maneiro, que, sabe? Por que você não pode curtir? Só pode, curte, cara. sim. Relaxa, né? Pode, sim, pode e deve. E para quem não sacou ainda, quem não conhece o trabalho, depois que acabar a live, eu vou deixar o link para vocês correrem lá e conhecerem o que a gente está falando aqui. É profundidade, viu, galera? É para quem gosta de som profundo, aquele som que fala com a alma, eu indico, eu vou deixar para vocês aqui. O que a gente pode esperar para o futuro da banda, né? Do homem banda. É o homem banda, banda de um homem só. Então, a primeira coisa, a novidade mais recente, assim, que já rolou, já começou a rolar, eu vi até passando ali atrás de você na tela, mas eu vou até pegar aqui, que está aqui do meu lado, que eu acabei de. Passar vontade na gente. É esse Boa, horário. Você acha justo fazer isso com as pessoas? Olha aí, gente. Eu quero provar esse negócio aí, ó, viu? ó. Irish Red Ale. A outra não está aqui a garrafa, mas a outra é uma Belgian Wheat Beer. Pois é, tá ali Meu atrás Deus. a garrafa. Olha, eu não vou Aqui é enganar vocês, suspeito, não. viu? Aqui a gente é meio suspeito, a gente é tendencioso, viu? Não pode fazer essas coisas. Olha que você tá arrumando de eu mandar uma para vocês aí, hein? Uma de Eu tô cada. implorando aqui, já tô chorando aqui. O Fred já levantou até os braços ali no A fundo. gente, a Você gente não dá tá um jeito, entendendo a Fred. tendência. A gente dá um jeito. Aliás, deixa eu falar uma coisa, vou fazer um comentário nesse sentido. No mês que vem, se não me engano, é dia 18, eu tenho que confirmar. 18 de agosto, estaremos Links the Revenge tocando na Paulista. Links the Revenge Olha, vai estar tocando na Paulista. Quem sabe a gente não se encontra e não entrego em mãos as cervejas para vocês. é da gente combinar esse Tá negócio vendo? aí, viu? A Então, gente não tá muito perto, não, mas também não tá muito longe, não. Dá pra dar um pulinho lá, né? então, mais perto que o Rio. É, É mas mais um pouquinho perto que. mais. Um pouquinho mais perto Olha, que o mas Rio. ó, dá vontade que a gente ficou de tomar esse negócio aí, a gente vai, já tá meio que combinado já, viu? Pronto. Pode levar, a gente vai buscar esse Então, negócio aí, por sim. favor, já estão convidados. Agora, em relação ao futuro, o que eu estou planejando? Na verdade, não é nem planejando, já planejado. Já tem dois, não disse um, dois álbuns já previstos. Dois. Meu Então, Deus. o próximo, pois é, o próximo álbum, ele não vai, ele vai primeiro, também vamos ter clipes de todas as músicas. O próximo álbum, ele vai ser um álbum que vai falar, vou só
adiantar uma coisa, ele vai falar das minhas cicatrizes. Ele vai ter o nome provável, por enquanto, o nome tentativo de mais Scars. Então, eu estou pensando, estou trabalhando em fazer versões de músicas para metal. Então, a ideia é que seja um álbum de versões metal. Não vou falar mais nada, por enquanto, para não queimar a largada. Que Mas desse maldade. álbum é um álbum de versões, e aí a porrada vai comer. A ideia é que seja metal. Vão ter músicas metal com a minha interpretação, rearranjo. Não é cover, eu não gosto de cover, de fazer eu tocando cover. Nada contra os outros tocarem cover. Eu não gosto de tocar igual, eu estou interpretando as músicas de forma diferente. Vão ter músicas não metal, que eu estou transformando em metal. Então, aguardem. Posso adiantar? Gente, já é. Então, posso adiantar que assim que terminar o Legacies, o primeiro clipe do Mais Cars vai acontecer, vai ser lançado em novembro já. De novembro desse ano. Não vai ter pausa. Vai ser um emendado no outro. Então, Você dorme, você pois descansa, é. você... Não, acho que não. Na verdade, está complicado. Você tá com sono em dia, Não, pessoa? pior que não. A artista não descansa, né, gente? Como que pode? Que intensidade a gente sente essa frequência. É bonito isso, viu? Motiva a gente, né? Vocês estão sentindo aí? Eu tô sentindo, dá uma motivação, esse gás todo. E em relação ao autoral, não, o autoral não vai desaparecer, não é. A proposta é o autoral ser o carro-chefe, como sempre. Depois do álbum de versões, a ideia é que a gente volte para o autoral, e eu já tenho, deixa eu fazer as contas aqui rapidamente, 9 músicas compostas. 9. Mais do que tem no Legacy, inclusive. Que delícia! Eu Que pretendo delícia! fechar com 10. E ele também vai ser um álbum conceitual, um outro conceito totalmente diferente. A ideia é essa, também vai ser na pegada, tanto de versões quanto o autoral vão ser com essa pegada de diferentes vocalistas. Então a gente vai receber outros vocalistas, não são os mesmos vocalistas necessariamente. Então, ao longo dessa caminhada, foi muito gostoso, eu conheci muita gente, recebi muito apoio. Teve gente que se convidou para cantar e eu, obviamente, aceitei, porque são pessoas maravilhosas, vocês vão gostar bastante. Vai ter gente que vai fazer participação tocando também, vão ter guitarristas de outros estados tocando também. Então, o negócio assim, é uma espécie de uma mistura de Soulspell, não é Soulspell, porque o Soulspell tem a pegada mais cover, né? Mais versões cover. Avantasia, talvez, estou sendo audacioso, sim, mas é uma banda que também gosto muito. O Tobias, eu acho que ele é um gênio, e ele é um gênio muito por conta dele conseguir tirar isso das pessoas, dos parceiros que ele traz. A ideia é essa. Eu espero que eu consiga trazer essa montoeira de gente boa, e acho que vocês vão ouvir a Soundscars, ou ouvir falar da Soundscars e ouvir as músicas da Soundscars por algum tempo ainda. Eu estou empolgado. Adoro! Eu estou empolgado. Adoro! Dá pra sentir. E é gostoso, viu? Você deixou a gente aqui já animado. Tenho certeza que vai vir profundidade aí, gente. Quem não gosta, né? Ai, gente, eu sou da intensidade, eu sou da profundidade. Música assim comigo, mexe demais comigo, mexe demais com a minha alma. É por isso que a gente vem aqui pra mostrar, porque eu acho que todo mundo merece conhecer música boa. Eu acho que música boa é uma boa ação que a gente faz para as pessoas, é espalhar música boa. O brasileiro ele tem o hábito de ficar postando meme, né? Eu acho que
o país que mais posta meme. Se a gente postasse mais músicas, né? Quem sabe, né? Dava uma melhorada aí na cara do nosso país, né? Estamos precisando aí pensar. Mas fala pra mim, você vai atualizando a gente, né? Vai contando tudo aqui, vai voltando aqui, chamando a gente, deixando a gente atualizado do que você tá aprontando, né? Se vocês me permitirem, eu estou todo dia com vocês, basicamente. Por favor, por A favor. gente, A gente é meio doido, mas chama nós que a gente quer saber sim. não, com certeza, eu acho que novamente, agradeço o que vocês fazem. Eu não estou falando em nome da Soundscars, eu estou falando em nome da música underground, sabe? Da música, da cena independente. Não existe, não existe cena se não tiver gente para ouvir. Então, assim, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que todas são importantes, né, para essa engrenagem, para essa roda girar. Então é importante a divulgação, muito importante a divulgação, muito importante o músico não desistir, continuar fazendo, produzindo a sua arte, músico ou qualquer manifestação de arte, na verdade, né? E é muito importante que esse material chegue no ouvinte, né, naquela pessoa que curte, que vai aproveitar. Então, essas três partes têm que estar juntas, né? Então, a gente tem que falar, a gente tem que ser mais próximo, a gente tem que trocar mais ideia, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Já é difícil, por natureza. Se a gente não se unir, essa pelo menos é a minha ideia, sempre foi. Se a gente não se unir, não estiver junto, para fazer o rolê acontecer, vai ser muito mais difícil. E assim, além de mais fácil, fica mais divertido. Conhece uma galera que curte a mesma coisa que você, troca ideia, e a coisa fica muito mais leve. Esse caminho que é tão pedregoso, fica mais leve, mais fácil de caminhar. Eu acho isso, sinceramente. A gente é uma família, né? Eu costumo falar que não importa qual lugar que a banda esteja do Brasil, a gente é uma única cena underground brasileira. Como toda família tem aqueles pentelhos, tem aqueles parentes chatos, indivíduos no meio do caminho, mas somos uma família. E quando a gente se der conta do poder que o autoral brasileiro tem, que não paga madeira, não deixa a desejar para nada, para nenhum outro. Não tenho nada contra o som gringo, curto também, mas o autoral brasileiro que é coração aqui, né? É Brasil, é nosso povo, é nossa essência, é nossa cultura. E é lindo sentir os artistas trabalhando, sentir essa vibração que você tá aí. Eu fico muito feliz, te agradeço de verdade por parar aí e vir contar isso pra gente, porque motiva a gente aqui, viu? É importante você saber que a sua música fez e faz diferença. Porque a partir do momento que a gente conheceu a banda já se torna aqui também da nossa play. Então, vai estar tocando. É importante você saber que vai tocar no meu dia a dia, vai tocar em algum momento quando eu estiver com a minha família. Ou seja, não é mais só sua, é nossa também, viu? Fico muito contente em saber disso. Acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa troca, a gente precisa, assim, não é, pelo amor de Deus, assim, é a oportunidade que vocês estão dando para as pessoas, para a gente, assim, a gente que tem que agradecer, é a gente falar, é mais gente que está conhecendo, vocês, as pessoas que estão ouvindo, né, assistindo ou ouvindo a live depois. Então, assim, é muito legal. É muito legal ver pessoas. Outro dia eu recebi um post, a pessoa dizendo que o álbum tinha sido o álbum que ela mais tinha escutado naquele mês, sabe? Me mandou o print. Porra, isso não tem preço, sabe? Assim, significa a maluquice que eu pensei ali, que veio na minha cabeça, faz um pouco de sentido para alguém. É isso que motiva. Muito. Total É isso. sentido. Essa maluquice não é só sua. Tem mais aí. Tem mais. Você chacoalha, junta tudo. A música, ela faz isso. Ela pega os indivíduos loucos que são incomuns e ela faz isso aqui. Ela junta. Me sinto, assim, de verdade, isso é de verdade. Me sinto um pouco dona da música. Ela falou por mim, ela falou comigo. Não é mais só sua. Isso é lindo, cara. E a gente agradece porque você tirou isso da sua alma, do seu coração, do seu tempo, teve todo um investimento, um corre.
pesadaço por detrás de toda essa produção e construção. A gente que se envolve aqui com banda, a gente sabe a dificuldade, sabe que grana só sai, não entra. Então a gente está aqui para agradecer e falar, por favor, não para, continua. O Brasil precisa, a gente precisa de verdade, viu? Show de bola, não pararei, vamos seguir, vamos fazer música de qualidade, do nosso jeito, honestamente, do jeito que dá, assim, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, a gente sabe, mas a gente tenta, a gente está fazendo o melhor, o mais rápido que pode. Como você mesmo falou, cara, assim, imagina, já é ruim, imagina com uma pessoa só. Você faz o post, você faz a divulgação, você fala com as pessoas, você vai, faz a letra, aí você vai lá, grava, aí você grava o clipe, aí você volta, aí você E aí tudo, assim, você não dorme, você não come, você não vai ao é, banheiro, você não faz é, a, você não respira. é a camisa, é a cerveja, é o post, a palheta, é tudo vem da minha cabeça, da minha força de vontade para fazer a coisa acontecer, né? Então, estamos fazendo, vamos lá, vamos seguir em frente. Amanhã tem links, mês que vem estamos aí. Espero vocês lá. Todo o povo aí de São Paulo que estiver assistindo, que queira curtir um bom som de metal, vamos lá na Paulista. A gente deve tocar também em outros bares em São Paulo. A gente vai fazer uma São Paulo Tour no Manda fim de pra semana que a gente gente antes, estiver avisa a aí. gente antes, pra gente ajudar aqui na divulgação e também pra gente se organizar aqui. A Show gente de vai. bola. Perfeito. Então é isso. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Espero vocês na Paulista e a gente continua trocando ideia. Tá bom? Os Galera, merchan, a galera consegue comprar aí com você? Consegue? sim, a gente tem uma. Eu fiz dentro do Instagram. Tem lá uma abinha nos destaques da nossa lojinha virtual. Então tem lá o que a gente tem, né? Tem camisa, tem camisa de 2 estampas, palheta, as cervejas, adesivo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, por enquanto é isso que a gente tem. É, mas em breve a gente pretende fazer mais umas outras coisinhas, abridor, algumas coisas assim, mas ainda não tem pronto. Não tive perna para fazer ainda, mas vai rolar, com certeza. Então, assim, chama no direct, a gente vê como a gente resolve questão de frete e tudo mais. Já mandei para São Paulo, para outras regiões do Brasil, tá? Então, rola, com boa vontade, rola tudo. Essa é a verdade. A gente Essa é a verdade. consegue fazer as coisas acontecerem. Beleza? Beleza. Gratidão, viu, gente? De verdade. Obrigada mais uma vez por estar aqui essa noite, de coração mesmo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Fred. Obrigado vocês dois por todo o apoio. Tá certo? Tamo juntas. Tamo junto, Beijo. gente. Beijo, fui, viu? Tchau, tchau.